Abramos a palavra de Deus no texto que será o nosso texto de aprofundamento espiritual para 2015, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. A palavra de Deus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Senhor, te agradecemos por essa hora que tu nos dás, para nos reunirmos nesse último dia do ano. Nos reunirmos não para te fazer pedidos ridículos ou esdrúxulos, não para te fazermos pedidos que expressam apenas a mesquinharia, a avareza, o egoísmo do nosso coração. Nos reunimos porque queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra e o desafio que ela coloca para as nossas vidas, para um viver piedoso, para um viver que te agrada, Senhor. Então nós pedimos, ó Deus, que a palavra que foi lida agora nessa noite, que há de nos acompanhar durante algum tempo, que essa palavra encontre lugar em cada meditação em nossos corações, que as nossas vidas possam ser trazidas a Ti mesmo numa experiência renovadora de comunhão com o Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero agradecer aos irmãos que estão orando pelas minhas férias. Quero dizer aos irmãos que está sendo muito bom. Nesses 15 dias me foi possível fazer uma coisa que há muito tempo eu não conseguia fazer,
que era ter um tempo de leitura. E nesses 15 dias foi possível ler 5 livros que eu estava desejoso de ler. Livros de certa forma grandes, mas eu estou com tempo suficiente para ler, não é? E para a gente lá em Itabira está sendo muito bom. O Josi deve estar nos acompanhando, com o Vitor. E para a gente também é uma ausência, né, da igreja. Eu não sei quantos de vocês, quando viajam, sentem a ausência que eu sinto da igreja. Pelo próprio estilo litúrgico, pela vivência da igreja. Para mim é uma dificuldade quando eu estou em outros lugares, ainda mais quando eu acho uma igreja que tenha uma vida litúrgica saudável. Então, esse dia está sendo um dia para matar a saudade dos irmãos e agradecer os que estão orando por esse tempo de descanso que eu estou tendo. Mas eu realmente queria vir para pregar esse sermão. Alguns brincaram comigo lá na porta agora, dizendo que eu não confiei em deixar esse sermão na mão de outros. Mas aí eu disse que eu sou uma pessoa muito tradicional em algumas coisas, zelo pela tradição, e essa é uma noite que realmente eu gosto de colocar à igreja aquilo que é um desafio para a nossa vida. É um desafio que há de me acompanhar nesse ano, como foram esses últimos anos, desafios que eu tenho procurado enxergar na minha vida e desafios que eu quero desafiar a igreja a participar, fazer uma caminhada espiritual de crescimento em direção a Deus. E esse texto de Hebreus, para mim, ele é um texto muito caro. Fazia muito tempo que eu queria pregar esse texto e durante muito tempo eu relutei em pregar esse texto. E quando eu digo para você que faz muito tempo que eu relutei, há pelo menos 5 anos, 6 anos vai fazer agora. Nós começamos a caminhada em 2009 da igreja aqui em Brasília. E desde aquela época eu queria pregar sobre esse texto, mas nunca me sentia à vontade para pregar sobre ele. E quando foi esse ano, Deus colocou de uma forma muito forte no meu coração o desejo de expor esse texto. Normalmente esse é um texto que eu exponho no início do meu pastorado. Foi assim em Lusiânia, foi assim em Tietê, e não foi assim aqui em Brasília. E de alguma forma, porque ele é um texto complexo, ele é um texto difícil, e de alguma forma eu me sinto acovardado diante de um texto assim. E por outro lado, um texto de uma riqueza muito profunda, que mexe com muita coisa que nós acreditamos sobre a nossa caminhada da fé. E você não vai encontrar o que eu vou falar nesses sermões no livro que eu vou te indicar, mas a ideia que vai aprofundar você vai encontrar no livro de Jerry Bridges, chamado Graça que Transforma. Se você ainda não leu esse livro, eu gostaria que você, membro da nossa igreja principalmente, tirasse um tempo esse ano para ler esse livro, Graça que Transforma. Isso vai ser um impacto muito grande sobre muita coisa que você tem entendido da sua comunhão com Deus. E é sobre essa questão que eu quero tratar ao longo de 2015 com vocês, sobre a nossa comunhão com Deus. Nós tivemos, antes de eu viajar, o nosso acampamento sobre a vida comunitária, o resgatar a comunhão da vida comunitária, mas nós nunca vamos entender aquilo se nós não tivermos a nossa comunhão com Deus bem restaurada. E ainda que nós entendamos muita coisa sobre a fé, e ainda que entendamos muita coisa sobre a palavra de Deus, nós continuamos pecando contra o Senhor, em questões simples, em questões grandes. E parece que tudo isso que às vezes temos aprendido não tem nos sido suficiente para uma transformação da nossa própria vida. E esse texto de Hebreus, ele vai trabalhar exatamente com essa problemática. A problemática de pessoas que não entenderam o que é a comunhão com Deus e a vida com Deus.
E isso não me surpreende. Quando nós examinarmos o contexto de Hebreus, você vai entender bem isso. Mas me permita examinar primeiramente que isso não me surpreende nos nossos dias. Crescemos como igreja evangélica? Sim. O número de membros evangélicos no Brasil cada vez maior. E nunca ouvimos falar de uma igreja tão imoral, tão corrupta. Nunca ouvimos falar de uma igreja tão insana como nós temos vivido nesses dias. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: temos de fato entendido o que é comunhão com Deus? Temos de fato entendido o que é viver debaixo da graça de Deus? Com certeza a resposta é não. As pessoas não têm entendido isso. E o que é mais assustador é que com o passar do tempo, as coisas vão ficar piores. Biblicamente, é essa a esperança maldita que nós temos. As coisas vão piorar. Eu quero que você apenas olhe rapidamente o que eu estou te dizendo isso. Paulo havia advertido isso. Pegue a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu quero que você grave bem isso. Versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Hebreus vai tratar de apostasia. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Entenda, a apostasia não é de gente que sai da igreja. A apostasia é de gente que está dentro da igreja e que promove a perversão da verdade de Deus. A igreja, segundo Paulo, nos últimos tempos, ela vai seguir a ensinamentos demoníacos. E que esperança eu tenho? Paulo não é muito bom como consolador. 2 Timóteo 3. A partir do versículo 1 ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E a palavra grega que aparece aqui é melhor traduzida como amantes de si mesmos. O que é autoestima, irmãos? O que é ensinar alguém a ter autoestima? É ela ser amante de si mesmo. E Paulo diz: eles serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Observe agora: tendo forma de piedade. Você entende isso? Essas pessoas que Paulo acabou de falar, esse tanto de adjetivos maravilhosos, adjetivos que todos nós gostaríamos de ver na nossa vida e nos nossos filhos. Puxa, como eu gostaria que meu filho fosse avarento, como que eu gostaria que meu filho fosse desobediente. Todas essas coisas que a gente acha lindo e maravilhoso, Paulo diz: olha, vai acontecer, mas isso não acontecerá de uma forma escrachada, terá cara de piedade. Serão pessoas piedosas.
tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Eu não sei se você reparou, mas há uma coisa que sustenta esses dois movimentos, tanto de 1 Timóteo 4 quanto 2 Timóteo 3. Fé. Esses dois grupos, os que seguem ensinos de demônios e os que se perdem na sua própria vida, eles acham que são pessoas piedosas e crentes. Eles acham que eles têm comunhão com Deus. Eles acham que eles têm intimidade com Deus. E a igreja está começando a acreditar que é assim. A gente começa a acreditar que pessoas soberbas, arrogantes, isso não é mais pecado, isso é virtude. Essas pessoas são pessoas determinadas. Elas são pessoas ousadas. E a Bíblia os chama de pecadores. Os chamam de pecadores. E paulatinamente nós estamos perdendo a noção do que é intimidade com Deus, o que é comunhão com Deus. Então a gente tem que criar caminhos para essa comunhão. E o escritor de Hebreus, já dizendo a você de uma forma muito clara que não é o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele começa a nos mostrar que há muito entendimento errado sobre comunhão com Deus, muito entendimento errado sobre intimidade com Deus. E nessa noite eu gostaria de pontuar para você algumas questões que têm sido entendido errado como intimidade com Deus, ou caminhos que nos têm sido dados como caminhos de intimidade com Deus e que não tem nada a ver com intimidade com Deus. Eu quero começar pelo problema de Hebreus, porque Hebreus lida com um problema especificamente sobre isso. A comunidade de Hebreus era uma comunidade de judeus convertidos. Você vai entender que judeus esperavam que viria o Messias. Eles sabiam que havia uma necessidade de que a história fosse redimida. Por causa de Gênesis 3,15, quando Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, todo judeu em toda a face da terra e até os dias de hoje espera a vinda desse Messias. Todos eles. Todo dia eles estão lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, chorando pelos seus pecados e clamando pela vinda do Messias. Porque eles não entendem que Jesus é o Messias prometido. Mas esse grupo, para quem o escritor bíblico está escrevendo, era um grupo que havia entendido que Jesus era sim o Messias, que ele havia cumprido todas as exigências de Deus para a salvação do homem, para que o homem tivesse então comunhão com o Pai. Só que com o tempo, eles começaram a ser questionados numa questão. A sua religião ela é muito livre. A sua religião ela é muito solta. A sua religião não tem sacerdotes. Porque o cristianismo nunca teve sacerdotes. Esse conceito sacerdotal que se trouxe é um conceito que aparece no cristianismo depois do quinto século para ser mais exato, com o advento da Igreja Católica Romana. Até o quinto século não havia na igreja nenhuma noção de que pastores eram sacerdotes. Problema de Hebreus. Se a sua religião é solta, ela não tem sacerdotes. E observe que quando o escritor de Hebreus vai tratar daqueles que pastoreiam, capítulo 13, olha comigo. Versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus.
e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ele não fala em momento algum de sacerdote. Não existe sacerdote. Somente isso? Não. Os judeus não convertidos estavam começando a questionar o seguinte: espera aí, vocês não apenas não têm sacerdotes, vocês também não têm rituais. Não existem rituais. Esse culto de vocês é muito solto também. Cadê a ovelhinha para ser sacrificada? Cadê alguma forma de ato penitencial para justificar a presença de vocês diante de Deus? O cristianismo não tinha nada disso. Nunca teve. Esse negócio de ato penitencial também é uma invenção católico-romana. Não é apenas orar e dizer: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não, a ideia penitencial é que você precisa fazer algo de sacrifício para que você seja aceito diante de Deus. E então começou a dizer-se na Igreja Católica que era necessário penitências, sim. Confessar ao padre, e o padre vai te dar a penitência: 200 Ave Maria, 600 Pai Nosso e não sei quantos cruz credo. E você vai ter que dobrar o joelho durante tantas horas, e você vai ter que fazer isso, e você vai ter que pagar o preço para ter comunhão com Deus. O cristianismo nunca teve isso. É por isso que os reformadores, quando vieram, eles aboliram todas essas coisas. Eles aboliram essa ideia de que somos sacerdotes, aboliram a ideia de que temos que pagar algum preço para ter comunhão com Deus. Mas a Igreja Católica ficou aí perpetuando essa ideia. E durante muito tempo, nós protestantes dissemos: não é assim. O único caminho para a profunda intimidade com Deus é por meio de Jesus Cristo e a sua obra redentora na cruz. Não há nenhuma outra forma, quer seja na tua salvação, quer seja na tua santificação. Não existe nenhum outro caminho para a intimidade com Deus fora da cruz. Você está entendendo o problema? Jerry Bridges, nesse livro dele, ele fala algo que eu acho fantástico. Era uma coisa que há um tempo eu ensinava, eu só nunca tive a capacidade de escrever como ele escreveu. Ele coloca um quadrozinho que ele diz assim: olha, todo mundo pensa assim: somos salvos pela graça, somos glorificados, o estágio final, depois que Cristo vier, corpo glorificado, pela graça. Mas no meio tem algo chamado santificação. Entre a salvação e a glorificação existe a santificação. E ele diz: sabe como é que nós entendemos isso? Obras. Ele diz: não, nem para ser santo as suas obras prestam para alguma coisa. Tudo é graça, tudo é a cruz, tudo passa pela cruz. O problema desse tipo de mentalidade na época de Hebreus é: esses caras não são crentes. Os judeus começavam a acusar os judeus convertidos do texto de Hebreus como pessoas não crentes. Não tem sacerdote, não tem rito. Foi assim que os protestantes foram acusados pelo catolicismo medieval também. Não são nossos irmãos, não. Você sabe que oficialmente
A Igreja Católica só passou a nos ver como irmãos afastados. Se você não sabe, esse é o termo teológico até hoje que a Igreja Católica usa. Nós somos irmãos afastados. Somos irmãos, tudo bem. Eles já passaram a reconhecer que somos irmãos, mas somos irmãos afastados. A questão é que eu não tenho certeza se eles são meus irmãos. Eu quero que você entenda isso. Não me importa quanta boa vontade eles estejam fazendo, querendo me chamar de irmãos. Mas por que eu não sou um irmão ainda para eles plenamente? É porque eu não sigo os ritos. Eu não obedeço os rituais. Eu não tenho sacerdotes. E aí o que é triste é que depois da década de 70 surge o último movimento que nós temos notícia da filosofia, que é o chamado movimento pós-moderno. E a pós-modernidade, ela tenta resgatar um conceito de espiritualidade no homem. Não, de fato o homem ele é espiritual. Há alguma coisa de espiritual nesse homem. É nesse momento, depois da década de 70, que a psicologia passa a adotar o último fundamento dela, que é a chamada espiritualidade humana. Até a década de 70, a psicologia só se fundamentava em 8 pilares que não consideravam o aspecto do homem ser espiritual. Agora é espiritual. Mas o que é espiritualidade para eles? Não, existe alguma coisa interior do homem aí com o cosmos, com o universo, com a natureza. E aí o psicólogo passa a ser, para essa geração sem Deus, um sacerdote. E entenda, o que eu estou lhe dizendo não são palavras minhas. Se você lê um dos maiores psiquiatras do mundo, chamado Thomas Szasz. Szasz foi um dos primeiros caras a perceber que a psicologia estava se tornando numa espécie de religião com sacerdotes para homens desesperados sem Deus. E só um detalhe, Szasz é um judeu ateu. É meio louco isso. Thomas Szasz, ele é um judeu ateu, mas um homem extremamente crítico da ciência. Ele é um dos principais críticos da psiquiatria. Ele é doutor em psiquiatria e diz: não acredite na psiquiatria, é tudo loucura. Não existe nada de científico na psiquiatria. Passado algum tempo dessa fala de Thomas Szasz, Gary Collins e Larry Crabb escreveram 2 livros sobre aconselhamento cristão, em que eles disseram da importância do psicólogo como um sacerdote para uma geração sem Deus. Você está entendendo? De alguma forma, todos nós sabemos que precisamos de intimidade com aquele que criou todas as coisas. De alguma forma, o homem não teve como fugir à ideia de um Deus. Do iluminismo até a década de 70 do século XX, o homem tentou negar de todas as formas a existência de Deus e essa necessidade de comunhão com Ele. Chegando na década de 70, o homem descobre que não dá para fugir da ideia de Deus. Mas que Deus? E como chegar até Ele? E então se ressuscitam os ritos como sendo a forma de chegarmos a Deus. O problema de Hebreus. O que os opositores dos irmãos em Hebreus, ou daquela comunidade que também não são de Hebreus, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante sobre Hebreus. Se você quiser anotar, anota isso para não ter que ficar repetindo isso aí nos próximos sermões. A chamada carta de Paulo aos Hebreus não é uma carta, não foi escrita por Paulo e não foi endereçada aos Hebreus. Não existiam Hebreus na época que esse texto foi escrito. Hebreus só existe lá na época de Abraão.
Então isso aqui são nomenclaturas erradas, mas não está na Bíblia. Isso aqui foi a gente que inventou isso aqui, né? Os homens inventaram essas nomenclaturas. Então nenhuma delas é verdadeira. O fato é que essa comunidade, que nós chamamos de hebreus, estava sendo atacada nisso. Porque eles não tinham sacerdote, não tinham ritual, e agora eles dizem: como é que fica essa religiosidade de vocês? Como vocês chegam a Deus? Como vocês têm intimidade com Deus? A nossa sociedade entendeu que também era por aí, por meio de rituais. E não é à toa que depois da década de 70 surge um movimento neopentecostal. E o que é que o movimento neopentecostal propõe a nós? Sacerdotes. E eles foram mais longe. Porque nem o Papa, em toda a sua glória, em todo o seu glamour, teve a ideia de criar a genial doutrina de escravidão da cobertura espiritual. Nem o Papa, em toda a sua glória, pensou: rapaz, eu vou criar essa doutrina da cobertura espiritual. Você saiu daqui de baixo, você é um maldito, 1000 coisas vão acontecer com você, as 10 pragas do Egito, mais uma que eu vou mandar vai vir sobre você, os 4 cavaleiros do Apocalipse e mais um dos fins dos tempos que eu também vou mandar vai arrebentar a tua casa. Nem o Papa, em toda a sua glória, pensou nessa loucura que as igrejas neopentecostais pensaram. E as pessoas agora acham que elas precisam desses homens espirituais, espécie de sacerdotes ungidos, para terem comunhão com Deus. Nós perdemos a simplicidade da vivência com Deus por meio do corpo de Cristo. Nós vamos ter que tratar disso em Hebreus. Lembra o que é que ele falou no versículo 25? Não deixemos de congregarmos. Ele não acredita em sacerdotes. Ele não acredita em homens super espirituais. Ele não acredita em homens que vão orar por você, fogo vai cair do céu, você vai se arrebentar no chão, vai se estribuchar todo. Não, ele não acredita em nada dessa besteira. Ele acredita numa vivência com Deus que se dá por meio de comunidade também. É triste como nós criamos ritos e voltamos a um pano de fundo de profunda escravidão na relação com Deus. Amanhã, eu já vi uma loucura no Face. Começam os 12 dias numa igreja aí neopentecostal para abençoar teus 12 meses. Detalhe, você não pode faltar nem um dia, porque se você quebrar a corrente, 2015 vai ser uma desgraça na sua vida. Você está entendendo o que é isso? Ritos. Nós estamos acreditando que Deus está sujeito a ritos humanos para vir em nosso socorro, para vir no nosso auxílio, para vir nos ajudar a crescer. Não, Deus precisa de ritos. E tem um monte de gente crendo nessa loucura. Então eles vão profetizar cada dia um mês. Uma vez me convidaram para pregar numa conferência dessa. Era para eu profetizar o mês de outubro. E eu aceitei. No mês da reforma, olha aí, olha a coincidência. Eu aceitei. Nosso irmão Marcos, esposo da Jéssica, foi comigo. O Marcos é exagerado, não é tudo aquilo que ele fala. Mas ele só baixava a cabeça. Quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu disse para eles foi: eu não sei de onde vocês tiram tanta besteira da vida de vocês para se aproximarem de Deus. Eu não sei de onde vocês tiram a loucura de que 12 dias vão fazer alguma diferença no seu ano.
E foi assim o sermão, foi por aí, 1h10 de sermão. Eu nunca mais eu fui convidado para profetizar mesmo nenhum. Você está entendendo? Nós estamos começando a acreditar que comunhão com Deus depende de ritos. Ouviram aquela besteira, foi muito famosa, e ainda em alguns círculos a gente ouve: olha, irmão, é assim, você tem que pagar um preço para ter comunhão com Deus. E o preço é de joelho no chão. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quantas vezes nós ouvimos essa besteira? Deixa eu fazer um parênteses aqui para você não entender errado. Eu não estou dizendo que orar é uma besteira. Nós vamos ver onde se encaixa a oração na nossa comunhão com Deus. Então não fale besteira por aí. Não, o pastor disse que não tem que orar, não. De vez em quando eu prego um negócio aqui, os caras pegam pela metade e saem falando. Até já me proibiram de entrar numa churrascaria porque disse que é pecado ir na churrascaria. Olha que loucura. Então eu não estou dizendo que orar não é importante, mas é uma besteira quando você acredita que oração vai mudar Deus. Oração vai te dar poder. Não, isso são ritos. E sabe por que esse primeiro aspecto é o aspecto que me preocupa? Porque nós, como igreja episcopal, estamos sujeitos a pecar nessa desgraça chamada rito. Há pastores da nossa igreja que se acham sacerdotes. Para mim, eu vou te falar, é um desconforto muito grande isso. O sacerdote fulano. Que sacerdote fulano? Nós não temos sacerdote na nossa relação com Deus. Não existe isso. Só temos um único sacerdote, Cristo Jesus, que na cruz do Calvário mediou toda a relação com Deus. Não existem homens fora de Cristo Jesus que seja nosso mediador. Então nós corremos esse risco de pessoas não entenderem direito vestes litúrgicas e acharem que nós somos sacerdotes por causa dessas roupas. Não, essas roupas apenas nos lembram a unidade da fé do Antigo e do Novo Testamento, e nada mais do que isso. Nos lembram a reverência do culto diante de Deus, e nada mais do que isso. Mas uma roupa dessa não me faz sacerdote, porque não temos sacerdotes. Me preocupa que a gente comece a sacralizar demais o nosso ritual de culto. Quando eu estava começando a caminhada na igreja episcopal, isso me incomodava muito. Até que eu ouvi uma palavra de Jimmy House. Jimmy House ministrando para pastores em Recife e alguns líderes da igreja. Ele bateu exatamente nessa tecla, em que ele disse o seguinte: temos um rito, mas esse rito nunca pode ser engessado. Precisamos estar abertos àquilo que o Espírito Santo queira fazer na vida da igreja. E se em algum momento o Espírito Santo quiser que você quebre o rito, por alguma razão específica, quebre o rito. Faça, siga, ouça o que o Espírito quer que você faça. E aquilo me deixou em paz. Eu disse, ok. Ainda que seja um risco para muitas pessoas começarem a sacralizar o que não é santo, é apenas um memorial correto de adoração. Ainda que haja esse risco, pelo menos nós estamos livres dessa ideia.
Você sabe que é assim que funciona na cabeça de muitos. Se não fizer exatamente daquele jeitinho, e rapaz, Deus não vai ouvir não, Deus não vai fazer. Algum tempo depois nós tivemos uma experiência muito interessante que foi compartilhada pelo pastor Dejaci, lá em Goiânia. Eles estavam começando o trabalho em Goiânia, e aí o irmão ficava responsável de lavar as roupas, mandar lavar. E ele esqueceu de buscar no horário. E parece que no final das contas ele fez de propósito mesmo. Esquecer a roupa não, mas foi apropriado para a intenção do coração. Foi apropriado para a intenção do coração, que ele estava na dúvida sobre a nossa igreja com isso. Ele disse, bom, tudo bem, já esqueci mesmo, agora quero ver o que ele vai fazer. Porque não tinha roupa, não tinha estola, ou tinha só estola, não tinha roupa. Não tinha A túnica. E aí ele chegou e disse, olha pastor, não consegui pegar. Não vai ter culto, né? Eu deixei esse olho para dizer, como não? Há um pastor, há uma Bíblia, há uma igreja, por que não vai ter culto? Amém. E pregaram sem as roupas litúrgicas, vamos deixar bem claro isso. Eles pregaram sem as roupas. Sem as roupas litúrgicas. Então quando eu vejo isso, eu digo, amém, nós pelo menos temos entendido que não é assim, mas em muitos lugares é assim. Se em algum dia, porventura, faltar o pãozinho industrializado da ceia do Senhor, eu não vou comer não. Esse pãozinho aí não foi santificado. Você percebe? Há muitos perigos que a nossa igreja corre de entender mal a comunhão com Deus, por achar que o rito é maior do que a própria intimidade com o Senhor. E o escritor de Hebreus está escrevendo exatamente para acabar com toda essa loucura. O rito não é mais importante. O sacerdote não é importante, porque não existe sacerdote. Tem muitos pastores e bispos da nossa igreja que precisavam reler Hebreus. Porque foram picados pela serpente do paraíso no seu entendimento do que é intimidade com o Senhor. Então esse é um sério problema, o rito. Quando Paulo escreveu a Timóteo, havia um segundo problema que Paulo estava tratando lá, um outro problema para ser exato. Muitas pessoas têm entendido a intimidade com Deus como experiências místicas. Místicas. Quanto você arrepiou no culto, irmão? Eu não arrepiei nada, o culto hoje não teve poder de Deus. Você arrepiou, deu um sapateado, glória. Se você deu um glória, então, e se foi em língua estranha, pronto, foi o êxtase dos céus na terra. Tem muita gente achando que intimidade com Deus é isso. Ele vai lá, ele se arrepia, ele cai no chão, se puxa, rola para um lado, rola para o outro. Quem eu sei que faz isso é adestrador de cães. Rola, outro lado, senta. Adestrador de cães faz isso. Agora tem gente que acha que é a mística. É quanto eu me arrepio, é quanto eu choro, é quanto eu sinto Deus. Quanta besteira. Quanto paganismo. São as religiões pagãs que precisam sentirmos.
Eles realmente precisam. Porque eles não conhecem um Deus vivo. Eles não têm a experiência de ter nascido de novo. Eles não sabem o que é ter Cristo vivendo no seu ser. Eles não sabem o que é isso. Eles não podem dizer, como Paulo disse várias vezes, e vários autores do Novo Testamento, mais de 246 vezes eles disseram: Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo. Eles não sabem o que é isso. Então eles precisam se arrepiar. Eles precisam sapatear. Até cantam, né? É aquele famoso hino deles que me deu vontade de sapatear, ô glória. E começa assim até bem espiritual, né? Me deu vontade de sapatear. Aí, rapaz, de repente vira um samba do crioulo doido, uma desgraça de terreiro de Umbanda. Eles realmente entendam, o pagão precisa disso. O pagão não sabe quem é o Deus que se manifestou em Cristo Jesus. O pagão não sabe quem é Cristo Jesus na sua vida. Ele não tem Cristo no seu coração. Ele não sabe o que é viver com Cristo cada dia. Do momento que ele levanta ao momento que ele dorme, ele não sabe quem é Jesus. Então realmente ele precisa se arrepiar todo. E é a única experiência que ele tem de intimidade com Deus. Agora, isso não é normal para quem conhece o Senhor. Isso não é normal para quem está em Cristo Jesus. Não é normal para quem foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Foi aproximado pelo novo e vivo caminho, o corpo de Cristo. Não é normal para quem tem Cristo como seu sacerdote. Então as pessoas estão buscando uma intimidade com Deus por meio de rituais vazios, às vezes insanos. Entenda bem, insanos. Nesse ano eu li uma notícia, não sei que mês, um pastor na África, Deus deu a revelação para ele de que as irmãs da igreja não deveriam ir mais de calcinha ao culto para facilitar o contato do Espírito Santo com elas. Um outro pastor mandou os membros comerem grama para ter intimidade com o Senhor e sinal de humilhação. Você entende os ritos insanos que eu estou falando? Tem muito por aí. A Universal do Reino do Capeta está cheia desses ensinamentos. A Internacional do Filho do Inferno também. A Mundial dos Quintos dos Infernos também. Eles estão cheios de ritos malignos que escravizam a mente humana com atitudes insanas. Agora nós não precisamos disso. Nós sabemos não somente que o nosso Redentor vive, mas nós sabemos que Ele vive em nós, que nós estamos unidos a Ele. E essa é uma doutrina que eu quero pregar em Hebreus para vocês. Eu já disse, esse texto ele tem uma riqueza teológica muito complexa, muito grande. Por isso é um desafio para mim ter que pregar sobre esse texto, porque nós vamos ter que tratar da união mística com Cristo, a doutrina de que nós estamos de fato em Jesus, unidos em Cristo Jesus. Nós não precisamos de nada dessas loucuras místicas. Nós temos tudo o que precisamos. Agora, mesmo tendo tudo o que precisamos, como era o caso dos irmãos em Hebreus, eles ainda estavam com as suas mentes fracas.
ainda estavam dando ouvidos a essas loucuras. Tinha irmãos, que a gente vai ver ao longo desse texto. Eu quero te convidar, leia Hebreus. É um texto difícil de entender, mas leia. Tem um livro do Stuart Olyott, muito legal para você entender. Carta aos Hebreus, bem explicadinho. Você vai entender muita coisa que a gente vai ver aqui. Tinha muitos irmãos que estavam começando a olhar e dizer: puxa vida, mas a nossa fé parece que é tão fria. Parece que a nossa fé é tão normalzinha. Os outros parece que tem mais fervor. Parece que os outros creem mais do que nós. Você acha que esse problema é nosso? Não, isso aqui estava lá no texto de Hebreus. Os irmãos estavam entrando em crise e alguns estavam começando a cogitar a possibilidade de voltar às raízes judaicas e abandonar o cristianismo, porque esse cristianismo realmente ele é muito simples. Esse negócio da graça é muito simples. E vira e mexe eu encontro pessoas assim. Você sabe, como essas igrejas universal, internacional, mundial e essas catatal toda por aí cresceram? Por uma quantidade inúmera de crentes de igrejas históricas. Presbiterianos, batistas, metodistas. Por quê? Porque aquela fé era muito comum. Eles tinham algo melhor, algo mais quente, mais fervoroso, algo que me dava uma impressão de intimidade com Deus muito maior, e foram para essas igrejas. E se você não entender bem essa doutrina da comunhão com Deus, daqui com um tempo eu vou estar vendo alguns irmãozinhos aqui também assim: essa igreja do Senhor, lá parece que o povo é mais fervoroso. O pessoal gosta muito do monte, vai lá para o monte do Pé Norte, dá uma sapateada, vira a noite em oração. Essa igreja nem faz vigília direito. Faz uma vigília uma vez por ano. Não, essa igreja é muito fria. E eu só posso lamentar, porque você está esquecendo a profundidade da intimidade que Deus te ofertou por meio de Cristo Jesus, vivendo em ti, por um prato de lentilha estragada, que vai te fazer mal. Nada de ritual, não é isso que te torna íntimo de Deus. Larga dessa besteira. Nada de misticismo, não é isso que te torna também espiritual e íntimo de Deus. E nada de racionalismo. Porque tem muita gente agora dizendo assim: pastor, então o negócio é ser racional. Que a gente pode entender, amém, se não der também não. E aí a gente começa a desacreditar de algumas coisas que a própria Bíblia nos ensina. Há pessoas que não podem crer em experiências sobrenaturais que Deus dá nessa vivência comum que nós temos. Elas olham com desconfiança. Eu lembro quando o Jimmy House contou a experiência dele com a filha dele, em que ela adoeceu gravemente, ele não tinha dinheiro, ele estava desempregado, e havia necessidade de amputar o braço da filha dele. Então o médico pediu autorização, e eles tiveram que dar, porque havia o risco dela não sobreviver, uma doença rara, e a única forma de estancar e evitar que aquela célula, sei lá o que, se desenvolvesse, era fazendo a amputação do braço. E eles autorizaram. Ele saiu à noite para ir à casa buscar uma roupa que ele ia dormir,
lá no hospital com a filha, a cirurgia 6 de manhã. Então quando ele está saindo, há um mendigo na rua, estende a mão para ele. E ele lembra as palavras de Jesus: dá a quem te pede. Ele abre a carteira, ele tinha uma nota de $20, e ele pegou e deu essa nota. E ele seguiu o caminho dele. E na hora que ele começou a caminhar, aquele mendigo simplesmente disse para ele: vá em paz. Nenhum mal vai acontecer à tua filha. Jimmy House, contando isso para a gente, ele começou a chorar e disse: eu não tinha coragem de olhar para trás mais. Eu sabia de que de alguma forma Deus havia me encontrado naquela noite. E ele foi para a casa dele. Ele volta ao hospital. No dia seguinte, pela manhã, os médicos decidem fazer um último exame para verificar onde fazer a amputação. E a filha dele estava curada. Às vezes eu conto essa história e há pessoas que oram porque a gente acha que a intimidade com Deus às vezes é ceticismo, é racionalismo. A gente vai a um outro extremo. Eu vivi muitas experiências na minha vida em 2007, principalmente coisas que eu já contei em algumas ocasiões aos membros da igreja, e que a única razão para que aquilo pudesse realmente não ter me chocado era porque isso nunca para mim foi um impedimento. Entender a maneira como Deus cuida e faz certas coisas. Mas nós corremos esse risco de confundirmos intimidade com Deus com muito conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver da Bíblia, da teologia, de não sei o que, mais não. Na verdade, isso pode estar te mandando para o inferno. Várias vezes Jesus advertiu sobre isso. Quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, estão lembrados desse texto? Olha o contexto que ele vinha discutindo. Um povo que era oprimido por um monte de regras teológicas. E Jesus diz: não, vocês não estão descansados, vocês estão oprimidos. O conhecimento que vocês adquiriram mais oprime vocês do que liberta para uma intimidade comigo, com o seu Deus. Chega um intérprete da lei e diz: Senhor, o que eu faço para ter vida eterna? E Jesus responde: amarás o teu Deus de todo o teu coração, ao teu próximo. E o intérprete diz: ó, o Senhor respondeu bem. E ele pega e comenta em cima de Jesus, faz acréscimo ao comentário de Jesus. E Jesus olha e diz: ok, vejo que não estás longe do reino. O que é que isso significa? Cara, você com todo esse seu conhecimento também não chegou no reino. Você não entendeu nada da intimidade com Deus. Sabe tanto, e também não chegou ao conhecimento do verdadeiro Deus. Você acha que esses judeus que estão atacando aqui os irmãos dessa comunidade que é escrita ou chamada de hebreus, esses caras não conheciam nada? Eles citam a Bíblia de uma forma muito profunda, e o autor bíblico tem que pegar, e você sabe o que ele tem que fazer? Uma exegese complexa para mostrar onde que os caras estavam entendendo errado a palavra de Deus. Mas eles tinham um profundo conhecimento também, e apesar de todo esse conhecimento, eles não conseguiam o básico: reconhecer Jesus Cristo como o Messias esperado, o Messias da redenção. Esse é um outro perigo que nossa igreja tem.
Eu não sei agora qual é a estatística. Até um tempo atrás eu tinha, depois acho que vou até levantar isso, Ricardo. Mas até um tempo atrás, aproximadamente 60% dos membros da nossa igreja tinham formação em teologia. Então dá para você entender por que o nível é diferente. Mas também dá para você ficar preocupado. Por quê? Porque de repente nós podemos estar confundindo o conhecimento com a intimidade com Deus. Não vai existir intimidade sem conhecimento genuíno de Deus. Não vai existir intimidade sem conhecimento genuíno das Escrituras. Mas esse conhecimento pode não nos levar a Deus. Ele pode apenas nos ensoberbecer. E quando esse conhecimento não nos leva a Deus e nos ensoberbece, significa que nós continuamos perdidos no caminho. É por essa razão que eu quero tratar com você nesse ano, nesse texto de Hebreus. Porque ele vai mexer em todas essas questões. Então, para esse ano, que eu quero propor que nós pensemos e amadureçamos espiritualmente. É uma vida de intimidade com Deus, centrada na cruz. Domingo após domingo, até terminarmos esse texto, que vai até o versículo 31, nós vamos olhar de que forma a palavra de Deus nos ensina intimidade com Deus, centrada na cruz. Se você não olhar para a cruz, você não vai entender nada. Você vai cair em rituais. Se você não olhar para a cruz, você não vai entender nada. Você vai cair em misticismo. Se você não olhar para a cruz, você não vai entender nada. E vai achar que o seu conhecimento é alguma coisa e gera alguma coisa na intimidade com Deus. É a cruz que corrige todos os nossos devaneios. É na cruz que somos corrigidos na nossa falsa espiritualidade. Então, a cada domingo eu quero começar a olhar esse texto com vocês. Apenas para concluir, eu quero que você entenda. Se você acredita em intimidade baseada em ritos, abandone isso agora. Ritos não te levam a Deus. Se você acredita em intimidade com Deus, baseada em misticismo, abandone agora. A mística é para ímpios. A mística é para quem não tem Cristo. Eles precisam se arrepiar. Nós não, nós temos Cristo. Se você acredita em intimidade com Deus baseada no conhecimento bíblico e teológico, também se arrependa disso. O conhecimento bíblico e teológico deve nos levar a, mas o conhecimento não é a intimidade com Ele. Se você entender isso essa noite, então você vai estar apto a olhar Hebreus comigo. Se você não entender isso, você vai se chocar muito ao longo das próximas mensagens. Você provavelmente vai ficar com muita raiva de mim, o que não é nenhuma novidade. Será muito estranho se não ficar. Mas eu preciso lhe dizer a verdade, conforme Deus nos revela na Escritura, do que significa ter uma vida de intimidade com Ele. Então eu quero que você agora feche os seus olhos. Se você puder fazer isso, faça. Eu quero que você examine o seu coração. Pergunte diante de Deus: quais foram os falsos caminhos de intimidade que você acreditou? Talvez você possa me falar de um falso caminho ainda que eu não tenha pontuado. Ritualismos,
misticismo, racionalismo. Talvez você possa identificar outros caminhos pecaminosos que você achou que podia barganhar com Deus com esses caminhos, e eles não te levam a Deus, eles te enganam. Eu quero te convidar a pedir perdão ao Senhor nesse momento. Dizer: Deus, eu quero intimidade contigo, mas a intimidade que teu Filho me dá, a intimidade que foi conquistada na cruz do Calvário, a intimidade que custou a tua encarnação e a tua morte, a tua ressurreição e a tua glória. Confesse ao Senhor nesse momento e peça para que o Senhor abra o seu entendimento à medida que você olhar novamente para esse texto de Hebreus. Senhor nosso Deus, nos perdoe. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós substituímos a intimidade contigo por algum falso caminho que nós mesmos criamos, por um caminho que depende de nós, que depende do nosso esforço, depende dos nossos méritos. Nos perdoe, Senhor. Nos livra de todo engano. O engano que nos faz acreditar que rituais serão suficientes para te agradar, quando o teu Filho amado já cumpriu tudo. Do engano que nos faz acreditar que precisamos de místicas, de experiências sobrenaturais para ter intimidade contigo, quando todo o sobrenatural já aconteceu na cruz. Nos livra do engano de que nosso conhecimento significa intimidade contigo, quando na verdade pode estar gerando apenas pessoas soberbas. Nos livra de outros enganos que meus irmãos e irmãs possam estar lembrando nesse momento, e nos ajuda a entender o caminho do Santo dos Santos, o caminho da intimidade contigo, o caminho da experiência de uma vida com o Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus.